Olá, caríssimos. Eu me chamo Thiago Justino. É um prazer inenarrável ter você aqui no meu canal. Se você não é inscrito, faça essa gentileza, é de graça. Clique aqui no botão de se inscrever, beleza? O vídeo de hoje é um assunto extremamente relevante. Nós vamos falar sobre fotografia. Exatamente isso, fotografia. Eu quero mostrar uma fotografia do Brasil. Está aparecendo aí na tela de vocês um gráfico. Mas você não falou que seria uma fotografia? Sim, esse gráfico é uma fotografia da história do nosso país, do Brasil. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. É um assunto extremamente relevante, caríssimos. Vamos lá. Antes, eu gostaria de deixar algumas perguntas no ar. Vamos lá. Você já ouviu alguém dizer que o Brasil está quebrado, que todos os nossos recursos são direcionados para o pagamento da dívida pública? A nossa dívida está em 120% de alguma coisa, a dívida está impagável, enfim, tem que fazer uma reforma em alguma coisa para melhorar nossa relação PIB versus a dívida. Esse tipo de situação nós costumamos ouvir com uma certa frequência, beleza? Acho que isso é do conhecimento de todos, né? E hoje, nesse gráfico que nós estamos visualizando agora, a minha intenção é te mostrar e bater um papo, né, sobre a evolução da dívida bruta do governo do Brasil em relação ao nosso PIB, desde 1994 até 2025. Mas por que você pegou esse período aí? Por que você não pegou de 1800 e, sei lá? Bom, eu peguei de 1994 porque desde então nós temos o Plano Real. Então é possível ter uma economia um pouco mais estável, né, no nosso Brasil, desde o Plano Real. E eu coloquei até 2025, porque no momento a qual eu estou gravando esse vídeo, nós ainda estamos em 2025. Essa imagem aqui é pública, a pessoa pode ter acesso, né? São dados que o IBGE levanta, enfim, mas esse dado aqui compilado, eu peguei lá no site do Corecon de São Paulo, na parte de índices econômicos. É uma parte, acredito que é nova do site, né? E ficou sensacional, né? Inclusive, eu sou economista registrado lá no Corecon de São Paulo também, beleza? Vamos lá. Se você não é economista, fica até o fim desse vídeo, porque esse vídeo aí foi feito para você que não é economista. Mas você que não é economista e está diretamente ligado à questão dos juros, do crédito, do financiamento, dos impostos e até mesmo das ações judiciais que envolvem bancos. Então, em outras palavras, esse vídeo aqui é para todo mundo. Então, para começar, a gente precisa entender o conceito da dívida, né? O governo ele pode gastar, e gasta bastante. E é ótimo que ele gaste, né? Nós podemos, caso seja do seu interesse, fazer um vídeo sobre o gasto do governo e a importância que ele tem na economia do Brasil e do mundo, né? Mas para esse momento agora, nós podemos entender a dívida do governo de forma bem simples, como uma dívida bruta. Se é uma dívida bruta, é basicamente tudo aquilo que o governo está devendo. Tudo aquilo que o governo está devendo é lançado na dívida pública, uma conta do governo. Agora, a relação do PIB é tudo aquilo de riqueza que um país, uma nação, conseguiu produzir naquele ano. Então, quando a gente fala em dívida sobre o PIB, é como se fosse comparar quando uma família ganha por ano com relação a tudo aquilo que ela deve no cartão de crédito, no financiamento, no empréstimo. Os economistas, não digo de modo geral, né, mas grande maioria dos economistas, eles não gostam de fazer essa comparação de um país com uma família. Eu jogo em outro time. Eu acho que é uma comparação totalmente didática e totalmente correta. Porque uma família, ela tem um limite, uma restrição financeira. Olha, eu só posso gastar até aqui. Se eu gastar mais do que isso, eu vou me dar mal. Eu vou me dar mal, perdão. Vai dar ruim se eu gastar mais do que isso. E a mesma coisa funciona com o país. E aí vem um espertinho e fala, ah, mas uma família, um pai de família, aí não pode ir lá imprimir mais dinheiro, né? O governo pode. Mas a questão do imprimir mais dinheiro não resolve o problema do governo. Pelo contrário, gera novos problemas chamados inflação. Então, que bom que a família não pode imprimir dinheiro, né?
Isso é uma questão boa. Os economistas que pensam dessa forma e os que não pensam dessa forma, não existe o certo e o errado nesse momento, até aqui no nosso bate-papo. Por quê? Em alguns momentos na história, houve a necessidade de imprimir muito dinheiro, como por exemplo na época da ditadura, enfim, e essa impressão de dinheiro causou de fato a inflação, né, que a gente muitos anos foi controlado. Mas nós tivemos um momento na nossa economia, né, que foi a crise do Covid, onde economias no mundo inteiro imprimiram muito dinheiro também e não tivemos a inflação. Então, assim, não é uma ciência exata. Mas também não é o assunto desse vídeo, né? O assunto desse vídeo é essa fotografia aqui que nós estamos visualizando aqui no nosso gráfico, tá bom? Uma frase que meu falecido avô sempre gostava de dizer, e é bem famosa, né? Não importa muito o quanto você ganha, mas sim naquilo que você gasta. Em outras palavras, eu posso dizer que hoje eu tenho uma dívida com financiamento imobiliário de 2 milhões de reais. Aí você vai me perguntar, Thiago, isso é muito ou isso é pouco? Eu vou te responder, depende. Depende da minha capacidade de pagamento. Se eu tenho a capacidade de pagamento e todo mês eu consigo honrar esse meu compromisso financeiro, tá tudo certo. É uma dívida saudável. Agora, se eu não tenho condições financeiras para pagar esse compromisso, é uma dívida extremamente ruim. É uma dívida que vai consumir a minha paz, a minha saúde, vou pagar juros e eu vou perder esse bem. Então, a questão de ter uma dívida, ela não necessariamente é uma coisa ruim ou uma coisa boa, né? Não é só o valor da dívida que importa, né? Mas sim a nossa capacidade, né, de fato realizar os pagamentos dessa dívida. Essa é uma informação importante aqui para a nossa história, beleza? Vamos ver esse gráfico aí, parar de bater papo aleatório, e vamos entrar de fato na nossa fotografia. Quero que vocês concordem comigo ao final do vídeo que isso é uma fotografia e que vocês deixem aqui nos comentários, pô, isso é uma fotografia, isso está contando a história do Brasil. A gente pode reparar aqui no nosso gráfico que lá no começo da série histórica, em 1994, a dívida pública em relação ao PIB estava na base de 30%. Um valor, como eu disse, não quer dizer que é bom e também não quer dizer que é ruim, né? É só um valor da nossa análise de hoje, né? Seguindo, né, os parâmetros aqui da nossa fotografia, né, caminhando um pouco aqui nesse gráfico, nós temos os anos seguintes. E aí a gente começa a observar que essa dívida ela começa a crescer bastante, né? Principalmente nos anos 90 e início dos anos 2000. Nós temos, nesse período, o que nós chamamos de um governo, né, uma história que está contando aqui na nossa imagem, né, um governo que pode ser considerado, sim, de direita e um governo liberal. Em outras palavras, era um governo que estava abrindo o Brasil para o mundo, né, desprotegendo as nossas empresas. A gente sabe que deu isso, né? A gente sabe que hoje a gente não tem uma Gurgel, a gente não tem essas coisas, né? Mas, enfim, né? Dos anos 90 até os anos 2000, nós podemos ver uma aceleração desse gráfico. O gráfico começa a subir, né? Isso tem relação com juros altos, crises cambiais e ajustes econômicos. Isso não só no Brasil, mas de fato no mundo inteiro, né? Esse gráfico está contando uma história para nós, né? Depois, a gente consegue ver que do período de 2003 até 2013, nós temos como se fosse uma instabilidade, né? E essa instabilidade observada aqui no gráfico, ela tem um nome, né? E a gente pode sim atribuir aos governos do PT, mas não somente aos governos do PT. Há uma poupança que foi gerada no Brasil com as privatizações de anos anteriores, as políticas de cunho liberal dos anos anteriores e um dinheiro que entrou no caixa do Brasil, como mostra aqui no nosso gráfico. E esse dinheiro que entrou no caixa do Brasil fez com que fosse possível um governo mais alinhado com a esquerda, mas que não foi necessariamente de esquerda, né? Isso é polêmico, eu sei, né? Mas é um governo que eu não posso considerar que foi 100% de esquerda, né? Tudo aquilo que ele prometeu ele não fez. Enfim, reforma agrária, um monte de coisa ele não fez. A propriedade privada das pessoas continuou tudo da forma que estava, né?
Mas esse governo, ele pode aumentar e muito os gastos. Mas a gente pode verificar aqui no nosso gráfico, e mesmo aumentando os gráficos, criando FIES, melhorando o SUS, Fome Zero, Bolsa Família, várias coisas que antes o Brasil não tinha e passou a ter, elas não impactam na nossa dívida. Como assim, Thiago? Vou voltar lá na frase do meu avô. Não importa o quanto você ganha, mas sim como você gasta. E aqui nesse gráfico ele está mostrando que nesse período do Brasil, de 2020, 2003 até 2013, aqui nessa fotografia, o Brasil ele estava gastando mais. Por quê? Porque ele estava ganhando mais. O Brasil estava crescendo, né? As pessoas que nunca tiveram televisão em casa estavam comprando. Quem nunca teve uma geladeira, agora tem. Quem já tinha uma geladeira e já tinha uma televisão, agora teve um carro zero. Quem já tinha um carro zero, agora os filhos estão entrando na universidade pela primeira vez. Universidade pública, universidade particular. O número de universidades disparou no Brasil, né? Enfim, foi um momento de muito gasto no Brasil, mas um gasto saudável, porque se nós estamos aumentando a nossa produtividade, aumentando a nossa receita, as contas do governo elas aumentam, o gasto é justificado. Então, não posso dizer que era a intenção do governo, mas aconteceu. Uma questão da responsabilidade fiscal. Nós tivemos um período considerado, aqui no nosso gráfico, longo, né, de 2003 até 2013, são 10 anos de estagnação. A dívida não aumentou em relação ao PIB, ainda que os nossos gastos tenham aumentado. Beleza? Isso é extremamente importante. Isso mostra uma fotografia do Brasil. É claro que nesse período, o mundo, o capitalismo, enfim, ele passa por várias fases. Muita coisa acontece no Brasil e no mundo. Né? Eu não posso falar no universo, porque aí eu já não tenho esse conhecimento. Mas por que estou dizendo isso? Porque a partir de 2014, a dívida ela volta a subir. Não posso afirmar que o gasto do governo continuou acelerando, acelerando, acelerando. Mas eu posso dizer que a nossa arrecadação do PIB ela caiu. Foi um ano que nós tivemos o declínio do governo PT, né? A presidente Dilma foi retirada do comando do Brasil, ela sofreu um golpe, né? Essa é a palavra correta. E antes do golpe, o Brasil já não estava muito bem das pernas, né? E aí foi daí para pior. Nós tivemos a Copa do Mundo, a inauguração do estádio do meu Corinthians, muita coisa aconteceu nesse ano, né? E quando o empresariado ele começa a visualizar uma bagunça, uma dor de cabeça, uma coisa muito difícil de prever como será o meu amanhã, eu deixo de contratar pessoas. Por quê? Porque se eu contrato o Joãozinho para trabalhar na minha empresa de perícias, a Zinc, eu tenho que me comprometer a pagar um 13º, um vale-refeição, um salário, tal, tal, tal. E ainda que aconteça algum imprevisto e eu precise demitir o Joãozinho, eu terei muitos gastos rescisórios. Então o empresário ele faz todo um planejamento. E quando esse planejamento está muito embaçado, ele não consegue ver o que vai acontecer no futuro, o que o empresário faz? Ele para. Ele suspende todas as coisas. E nesse momento de suspensão, nós tivemos o impeachment, o presidente Temer e, perdão, e com o advento do presidente Temer, nós tivemos essa paralisação. O Brasil parou. Ninguém se mexeu. Vamos ficar esperando. O que vai acontecer? O Temer vai cair também? O que vai acontecer? Escândalo? Não sabia o que ia acontecer. Nesse momento de extrema dificuldade, incerteza, o Brasil ficou estagnado. Então, foi necessário usar de alguns remédios econômicos para estimular a nossa economia. Foi necessário. A nossa taxa de juros ela saiu do patamar de 17% para chegar em 2%. O que significa isso? Que nós podemos aprofundar em um vídeo secundário também para isso não ficar muito longo. Né? Mas quando o governo abaixou tanto assim a nossa taxa de juros, isso impacta em diversas coisas, inclusive na nossa arrecadação, que está também relacionado ao consumo. Quando o governo diminui e muito a taxa de juros, ele está dizendo para as pessoas físicas, as pessoas institucionais, quem tem dinheiro, né? Quem é o superavitário, tem dinheiro guardado, sobrando, olha, o seu dinheiro está rendendo pouco na renda fixa agora. Está rendendo quase nada, 2%, né? Isso daí é quase a nossa inflação, né?
A inflação no Brasil é bem mais alta, mas nesse período, como estava todo mundo parado, com medo, até a inflação estava baixa. Chegamos a ter deflação. É uma situação assim pouco imaginável num país como o Brasil. Isso aconteceu. Então o governo incentiva que as pessoas tirem o dinheiro da sua poupança e invistam no mercado de capitais, que é investir em produção, investir em novas empresas, que a pessoa abra um negócio, que a pessoa tire o dinheiro que está guardado e compre um carro, compre uma casa, assuma um financiamento, faça a economia girar, né? Então o presidente Temer tentou de forma correta, né? E foi orientado por uma equipe econômica, enfim, a fazer isso, e era a única coisa que podia ser feita mesmo, a tentar estimular a economia do Brasil, né? E a gente pode ver isso aqui nessa fotografia. Lá no ano de 2014, né, o governo acaba por aumentar e muito a sua dívida em relação ao PIB, né? A dívida do Brasil de fato aumentou? Aumentou. Foi necessário abrir mão de muita coisa para fazer a dívida, para fazer a economia andar. Como o nosso PIB estava ruim das pernas, e ruim das pernas de forma considerável, né? A nossa dívida em relação ao PIB, a partir de 2014, ela merece um destaque. Ela sai de 70% e ela vai bater lá em 2019, mais ou menos, 2020, ela vai bater quase 100%. O que isso significa? Que 100% daquilo que o Brasil produz, do nosso produto interno bruto, PIB, está indo para pagar só a nossa dívida, né? Então é que estado de que a pessoa para de viver, ela só sobrevive. Só sobrevive. A pessoa começa a ganhar um salário, o salário é, sei lá, R$ 5.000, por exemplo, né? Desses R$ 5.000, eu vou gastar R$ 5.000 no mês. Não vai sobrar nada. Quem não tem poupança não constrói futuro. E é isso que e assim nós estamos nessa toada desde então, né? Voltando aqui para nossa fotografia, não é correto ir de 2014 para 2020 direto, né? Porque aconteceu algumas coisas aqui. Essa fotografia conta algumas histórias, né? Nós temos em 2017 o rompimento com esse ciclo de alta exacerbado. E é o ano em que o Temer se prepara para deixar o governo. Nós tivemos novas eleições, né? E eu acho que nunca na história desse país o medo do PT foi tão alto como foi em 2017, 2018. E aí nós temos a eleição do presidente Bolsonaro, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Toda vez que uma empresa ela está mais ou menos, né, enfim, e ela tem a mudança na gestão, mudança na liderança, eles colocam aquela plaquinha, sob nova direção. É normal que as pessoas fiquem animadas, enfim, que agora, pô, se tudo estava dando errado, e uma pessoa que sabia que estava dando errado, agora ela promete resolver, vai dar tudo certo. Então o Brasil, de fato, né, por não ter voltado para a esquerda, começou a dar a gente chama de voo de galinha. E aqui, a gente acaba precisando entrar, talvez, numa Matrix ou alguma coisa assim, para poder dizer como seria esse governo se não tivesse a pandemia, né, a crise sanitária. Mas tudo indica que um governo assim, mais liberal, né, que deixa as pessoas trabalhar, fazer, enfim, ele talvez aqui no nosso gráfico, né, o PIB cresceria mais do que a nossa dívida, porque é um governo que tende a não gastar muito, segurar recursos, né, passar tudo para a iniciativa privada, enfim, né, como foi, né, talvez lá no começo, em 1994, talvez, não sabemos, né, como tivemos a pandemia, um governo de direita precisou gastar bastante, imprimir dinheiro, enfim, nós chegamos em 2020 a um PIB de 100% da nossa dívida, né? E desde então, né, tivemos vacina, enfim, né? O Brasil prosperou, nós tivemos uma recuperação que a gente pode chamar de recuperação em V, que era quase da mesma forma que caiu por causa do Covid, a nossa economia voltou, né? Então, a gente pode ver que de 2021 para frente, o nosso PIB tem crescido, ao passo que a nossa dívida tem diminuído. Nós tivemos reformas estruturantes, né? Reforma tributária, reforma trabalhista, é, reforma trabalhista acho que foi um pouco antes, né? Foi do Temer. Mas enfim, tivemos reforma previdenciária e outras coisas, né? Congelamento de concursos públicos, né? Coisas que de fato não estou julgando se elas são ou não necessárias, são ou não importantes, mas que devido ao baixo crescimento do nosso PIB,
nós assumiríamos um compromisso financeiro que não seria possível, muito provavelmente, pagar. É a mesma coisa que você passa numa loja de carro e tá uma promoção de R$ 1 de entrada e compra um carro zero. R$ 1 eu tenho, mas daqui 30, 60 dias chega a prestação de R$ 3.000, aí é complicado, né? E é essa a situação que o Brasil passou, né? Mas hoje, o cenário que nós temos é de um país que está 90% do seu PIB está comprometido com a sua dívida. E a gente dá toda essa volta aqui no nosso vídeo para poder dizer para você, e isso é bom ou isso é ruim? Eu te respondo como um economista sempre gosta de responder. Depende. Depende bastante. Se o nível de emprego está bom, se as pessoas estão produzindo, se as pessoas estão trabalhando e o governo consegue pagar as suas contas, tá tudo ótimo. É assim que o Brasil tem que andar. Pergunta para alguém, para quem estava vivo e ativamente na economia. Eu estava nascendo lá em 95, né? Mas alguém que estava trabalhando mesmo lá em 1995, você prefere a economia de lá ou a economia de hoje? Quem prefere, né? E só para finalizar aqui o nosso vídeo e entregar uma coisa que eu prometi lá no começo, que é para você. O que que essa fotografia diz? E o que que essa fotografia importa para você, né? Pensa, você é um investidor, alguém que vai colocar dinheiro no Brasil, de algum meio, abrindo um negócio, investindo em tesouro público, investindo em ações de uma empresa brasileira, enfim, vai trazer o dinheiro para cá para o Brasil. Caso você faça isso, tem que ser primeiro lucrativo para você. Porque se eu sou de qualquer país, exemplo, os Estados Unidos, se eu sou americano, norte-americano, eu tenho dinheiro aplicado no meu país, de forma muito segura, eu estou recebendo acima da inflação 1% por ano, tá bom, né? O que me faria sair do conforto de um país de primeiro mundo para investir em um país como o Brasil, por exemplo, né? Desde 1994, nós podemos ver que teve uma certa estabilidade econômica, mas ainda assim o nosso gráfico não é para amadores. O Brasil não é para amadores, né? O que faria eu sair de um país para o outro, né? É o que nós chamamos na economia de custo de oportunidade. Para que eu saia daqui dos Estados Unidos, tire uma parte do meu dinheiro que está aplicado de uma forma segura e coloque no Brasil, eu preciso que valha muito a pena. E esse gráfico aí mostra e explica por que nós temos talvez juros tão altos, né? O crédito no Brasil é tão caro e os financiamentos são cada vez mais difíceis de fato acontecer, né? Eles são tão altos que você pensa, pô, eu vou comprar um, mas vou pagar dois. É basicamente isso que acontece. E é algo que estruturalmente no Brasil provavelmente sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Porque se o governo do país ele tem a sua renda quase que 100% comprometida, como é o nosso caso atualmente com 90%, qualquer imprevisto é um transtorno muito grande. Qualquer coisa que venha acontecer é muito impacto nas contas do governo. Tudo é muito complicado. Logo, para investir num país como esse, eu preciso que a taxa de juros nesse país seja pelo menos 5 vezes mais do que do meu país. Ou eu vou comparar alguns países. Vou pegar a Argentina, a Venezuela, o Brasil e o México. A Venezuela, sem chance. Ainda que o investimento lá me dê 1000% de juros, eu não confio que essa economia consiga me pagar o que ela está me prometendo. No caso da Argentina, historicamente, investir na Argentina é lucrativo. Porque isso também, como o governo é ainda pior que o do Brasil, a taxa de juros para o investidor, né, para quem vai ter retorno naquele país, na renda fixa, por exemplo, ela chega a 200% no ano. É uma coisa absurda. E a Argentina, ainda que a população tenha educação, tem ensino superior, tem a biblioteca, tem a tango, tem o vinho, tem a carne, tem um monte de coisa, historicamente já deram calote em investidores, né, enfim, nos credores ao longo da sua história. Então o risco da Argentina é muito grande. Por outro lado, nós temos o México, que é um país que está aí do ladinho dos Estados Unidos, né? A logística é boa, eles são latinos como nós, eles conseguem, em alguns setores, ser mais produtivos que o Brasil.
Então, quando a gente faz uma comparação do Brasil entre esses países que eu coloquei aqui de exemplo, né? O investidor aí fica naquela, pô, se eu for muito arrojado, eu vou investir na Argentina. Mas é tanto risco, que o retorno tem que ser muito alto mesmo. Tem chance deles nem me pagarem, né? Ou eu posso colocar em uma coisa mais previsível, algo que vai me pagar mais do que nos Estados Unidos, mas vai me pagar, talvez o risco seja pouco em relação ao meu retorno, que seria no México. Ou eu posso investir no Brasil. O Brasil é mais seguro que Venezuela, Argentina. Não sei se mais seguro que o México, por exemplo. Talvez seja muito parecido com o México. Mas no Brasil existem tantas nuances, tantas coisas, né? Existe o Brasil de primeiro mundo, o Brasil de terceiro mundo, existem tantas coisas que a taxa de juros no Brasil, ela compensa. Ela compensa para o investidor ter um retorno acima da inflação do país dele em 10, 15%, quando ele investe numa taxa Selic de 14, de 15% aqui no Brasil. Então, é um baita negócio ter essa taxa de juros elevada. Mas isso faz bem para a gente? Para a gente aqui brasileiro, mais ou menos. É difícil conseguir o financiamento no banco, o crédito fica mais caro, né? Os bancos ficam mais seletivos, a nossa vida fica empacada, né? Porque o empresário que vai construir uma nova empresa, uma fábrica, é, investir no seu negócio, e precisa do crédito. E se o crédito for muito caro, muito oneroso, se tinha planos de contratar 10 mil pessoas, ele vai acabar contratando 7 mil só, porque ou a parte do recurso que seria para pagar essas pessoas foi para pagar juros, né? E isso é o que acontece no Brasil. Então, o nosso crescimento vai ser sempre defasado, porque existe essa questão dos juros elevados. Por outro lado, nós não conseguimos produzir o suficiente para que fosse emitido mais dinheiro, né, o nosso PIB crescesse mais em relação à nossa dívida do governo. Então, se a dívida estiver alta, o risco do Brasil é alto. E se o risco do Brasil é alto, só se justifica investir nesse país se ele tiver juros também que sejam de fato altos. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui, deixar um comentário. Mas é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha ficado claro para você. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. E se por um acaso você for um consumidor que no momento em que você buscou o crédito para a compra de um imóvel, de um carro, um cartão de crédito, um empréstimo consignado, empréstimo pessoal, empréstimo do trabalhador, qualquer tipo de relacionamento bancário, e você acredita que as taxas de juros estão abusivas, pode entrar em contato conosco. Nosso telefone está aqui embaixo e eu, Thiago, economista, vou te ajudar com isso. Nós faremos uma análise no seu contrato para verificar se ele está aderente à realidade ou se existem juros abusivos. E uma vez identificados os juros abusivos, nós recalculamos o valor da sua prestação. E em alguns casos, se de fato você já tiver quitado a sua dívida, o seu compromisso, a gente calcula a devolução do valor que você tem a restituir da instituição financeira, corrigido pelo INPC. Então é um trabalho técnico, né? De muita qualidade, modéstia à parte, né? E que está aqui para te ajudar. Se você ficou interessado, chama a gente aqui no WhatsApp, vamos conversar sobre isso, né? E em muitos casos, as pessoas elas contratam um advogado, deve fazer isso. Sim, existem profissionais maravilhosos nessa área, mas o advogado que trabalha com um perito economista ao lado, ele ganha tempo, né? E já recebe a informação, não o juridiquês, porque nós não temos competência para isso, mas a parte da matemática bem estruturada, né? Nosso parecer para embasar e ainda colocar ainda mais força na argumentação do advogado, desde a petição inicial. Tudo bem? Fala com a gente e vai dar tudo certo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.